Deixe-me contar algo que percebi depois de anos observando buscadores espirituais, incluindo a versão mais jovem de mim mesmo. Existe um paradoxo tão brutal quanto elegante no coração de toda jornada de despertar. Você está usando exatamente aquilo que procura para procurar aquilo que já é. É como tentar encontrar sua própria cabeça usando suas próprias mãos, virando-se cada vez mais rápido, num círculo infinito de procura. Cada pensamento que surge dizendo, ainda não encontrei, é feito da mesma consciência que você jura estar procurando. E aqui está o que rasga o véu de qualquer ilusão confortável. Todos que buscam o despertar com essa fome desesperada estão fundamentalmente condenados ao fracasso, porque a própria estrutura da busca pressupõe que você não tem aquilo que procura. Mas observe o outro lado dessa moeda impossível. Apenas aqueles que buscam com absolutamente tudo o que possuem, que se lançam completamente nessa procura impossível, acabam despertando. Não porque a busca funciona, mas porque ela eventualmente se esgota de forma tão completa que algo totalmente diferente pode emergir das cinzas. Você já reparou como vive em um estado perpétuo de espera? As pessoas ao seu redor constroem altares para o amanhã, e talvez você mesmo tenha alguns desses santuários secretos dentro da sua mente. Existe uma doença epidêmica entre buscadores que eu chamo de amanhante. Essa convicção visceral de que a realização está sempre a apenas uma curva de distância. Depois desta meditação, depois deste retiro, depois de ler mais um livro sagrado, depois de finalmente entender aquele ensinamento complexo que parece conter a chave de tudo. Eu vi isso em templos na Índia, em centros zen no Brasil, em retiros silenciosos onde pessoas passam semanas inteiras cultivando estados que evaporam assim que voltam para casa. Eles acreditam, com uma fé que desafiaria qualquer religião tradicional, que o próximo workshop, o próximo professor, a próxima técnica finalmente vai abrir as portas do paraíso. E o presente momento? Esse eterno agora que todos os mestres apontam incessantemente, torna-se apenas mais um trampolim, mais uma pedra no caminho para aquele futuro dourado, onde você finalmente será completo, iluminado, livre. A ironia corta como uma lâmina afiada. O despertar que você busca no amanhã só pode acontecer no único momento que você constantemente ignora enquanto planeja sua chegada. Então, você encontra um professor. Finalmente, alguém que parece ter aquilo que você não tem. Alguém que brilha com uma qualidade que você reconhece, mas não consegue nomear. E o que fazemos nós, seres humanos desesperados por respostas? Começamos a imitar. Copiamos os gestos, adotamos os maneirismos, tentamos falar como eles falam, sentar como eles sentam, até mesmo pensar como imaginamos que eles pensem. Eu observei grupos inteiros de estudantes que começam a andar, gesticular e usar expressões idênticas ao seu mestre, como se vestissem um uniforme invisível da iluminação. Mas aqui está o que raramente é dito em voz alta. Aquele professor que você venera, aquela fonte de sabedoria que você tenta copiar, tornou-se extraordinário precisamente porque não copiou ninguém. Eles se tornaram completamente e irrevogavelmente eles mesmos. Ramana Maharshi não tentou ser uma cópia de seu guru. Buda não imitou seus professores ascetas. Cristo não replicou os rabinos de sua época. Cada um deles foi um original radical, uma expressão única e insubstituível da consciência, descobrindo a si mesma através de uma forma humana particular. Quando você segue o caminho de outra pessoa, você pode se tornar uma cópia muito boa, talvez até uma réplica impressionante, mas nunca será o original que você nasceu para ser. A armadilha do guru não está no professor em si, mas na sua decisão inconsciente de terceirizar seu despertar, de imaginar que alguém de fora pode te dar aquilo que só pode ser descoberto dentro. Observe agora como o ego, aquela estrutura psicológica incrivelmente adaptável, simplesmente muda de jogo quando confrontado com ensinamentos espirituais. Antes,
você colecionava carros, casas, conquistas profissionais, relacionamentos que validassem seu valor. Agora, você coleciona experiências de pico, estados alterados de consciência, certificados de workshops, credenciais de treinamentos, histórias sobre aquele retiro onde você finalmente entendeu tudo. O materialismo não foi transcendido, apenas recebeu uma pintura fresca e um vocabulário mais sofisticado. Eu conheci pessoas que gastam fortunas perseguindo estados transcendentes, acumulando técnicas como outros acumulam selos ou moedas antigas. Eles têm uma prateleira cheia de livros não lidos sobre não-dualidade, certificados emoldurados de práticas que abandonaram depois de semanas, e um repertório impressionante de jargão espiritual que usam como distintivos de honra. Sim, eu passei por um Kundalini Awakening no último retiro de Vipassana depois de integrar meu trabalho de sombra com DMT e terapia somática. É materialismo disfarçado em linguagem celestial, o mesmo impulso aquisitivo que move o capitalismo, apenas redirecionado para o mercado da transcendência. Você está comprando iluminação da mesma forma que compraria um carro novo, acreditando que desta vez, com este item especial, você finalmente estará completo. E então, vem a guerra contra as trevas. Você descobre que tem raiva, inveja, luxúria, preguiça, todos aqueles impulsos que a tradição espiritual chamou de demônios ou obstáculos no caminho. Então você declara guerra, vai meditar sobre compaixão até que não reste traço de raiva, vai cultivar contentamento até que a inveja desapareça, vai purificar-se até se tornar luz pura, imaculada, perfeita. Mas o que realmente acontece nessa cruzada contra sua própria sombra? As pessoas começam a desenvolver sorrisos congelados que nunca alcançam os olhos. Falam sobre amor universal, enquanto seu corpo inteiro está rígido de raiva reprimida. Proclamam desapego, enquanto controlam obsessivamente cada aspecto de suas vidas espirituais. Os demônios não desaparecem. Eles apenas se tornam mais sofisticados, mais sutis, operando agora nos bastidores como fantoches invisíveis. Sua raiva se transforma em julgamento passivo-agressivo, disfarçado de preocupação compassiva. Sua inveja vira uma superioridade espiritual velada. Você cria uma persona espiritual tão polida, tão impecável, que até você mesmo esquece que é uma máscara. Mas aqui está o segredo que transformará tudo se você realmente escutar. Aqueles demônios que você luta para eliminar são, na verdade, anjos disfarçados. Cada impulso sombrio carrega uma mensagem. Cada emoção difícil guarda uma sabedoria específica. Sua raiva pode estar protegendo fronteiras que foram violadas. Sua tristeza pode estar lamentando perdas não honradas. Seu medo pode estar sinalizando algo que precisa de atenção. A integração, não a eliminação, é o caminho. Você não precisa se tornar luz pura. Você precisa se tornar inteiro. Agora, chegamos à fantasia que sustenta tantas jornadas espirituais. A imagem da iluminação como um estado permanente de êxtase, uma condição final onde todos os problemas humanos evaporam e você flutua numa bem-aventurança perpétua, imune às dificuldades ordinárias da existência. Quantos buscadores carregam essa miragem mental, essa promessa sedutora de que depois do despertar você nunca mais sentirá dor, tristeza, confusão ou necessidade? Eu vi pessoas esperando décadas por esse estado milagroso, adiando a vida real até que finalmente transcendam a condição humana. Mas deixe-me te contar o que ninguém quer ouvir. O despertar não te faz sobre-humano. Ele te faz completamente humano. Você ainda vai sentir fome, ainda vai ficar cansado, ainda vai experimentar perda e luto, ainda vai ter preferências e necessidades. A diferença não é que esses aspectos humanos desaparecem, mas que a identificação com eles como definidores de quem você é se solta. O Buda despertado ainda teve disenteria. Jesus ficou com raiva no templo. Ramana Maharshi morreu de câncer.
O despertar não é uma fuga da humanidade, é uma reconciliação profunda com ela. É ver através da ilusão de separação enquanto vive plenamente dentro da experiência humana. A transcendência acontece dentro da imanência, não como fuga dela. Enquanto exploramos essas armadilhas juntos, quero pausar aqui por um momento e fazer algo que pode parecer estranho, mas é genuíno. Se você está sentindo que essas palavras estão tocando algo verdadeiro em você, algo que ressoa com sua própria experiência ou ilumina cantos que você não sabia que existiam, considere se inscrever neste canal. Não estou pedindo isso da forma mecânica que você vê em todo lugar, mas porque o que estamos explorando aqui merece uma comunidade de pessoas dispostas a questionar as próprias estruturas de suas buscas. E aqui está uma interação real que gostaria de propor. Pause este vídeo agora mesmo, por apenas 30 segundos, e pergunte-se honestamente: qual dessas armadilhas você reconhece em sua própria jornada? Não precisa comentar, não precisa responder para ninguém além de si mesmo. Apenas essa pausa honesta, esse momento de auto-reconhecimento sem julgamento. Isso é mais valioso que 1000 meditações onde você está apenas repetindo técnicas no piloto automático. E aqui está outra armadilha que o ego usa com maestria diabólica: o perfeccionismo espiritual. Você olha para si mesmo e vê todas as imperfeições, todos os padrões não resolvidos, todos os traumas não curados, e decide que precisa se tornar digno antes que o despertar possa acontecer. Precisa purificar o corpo, disciplinar a mente, resolver todos os problemas psicológicos, alcançar estados meditativos profundos, ler todos os textos sagrados, fazer anos de terapia. Só depois de se tornar impecável, só depois de alcançar esse patamar de merecimento, é que você estará pronto para a graça do despertar. Mas veja o truque cruel. Essa crença de que você precisa se preparar é exatamente a procrastinação final do ego. É adiar indefinidamente o salto. É manter-se ocupado com tarefas preparatórias que nunca terminam. Sempre há mais um trauma para curar, mais uma purificação para fazer, mais um nível de disciplina para alcançar. O ego adora esse jogo porque te mantém na roda de hamster da auto-melhoria espiritual indefinidamente. Sempre quase pronto, mas nunca realmente pronto. A verdade não mediada é que nenhuma quantidade de preparação te qualifica para o despertar. Mendigos despertam, pecadores despertam. Pessoas quebradas e imperfeitas despertam. O despertar não espera por sua perfeição. Ele acontece apesar de toda sua imperfeição, ou mais precisamente, através dela. Mas talvez a armadilha mais profunda, a que raramente é admitida mesmo nos círculos mais avançados, é o medo secreto da ordinariedade. Você passou anos construindo uma identidade especial, seja como executivo de sucesso, artista talentoso, pessoa popular, alguém importante no seu círculo. Quando você entra no caminho espiritual, o ego simplesmente transfere essa necessidade de ser especial para o domínio espiritual. Agora, você quer ser espiritualmente especial, o aluno mais dedicado, o praticante mais disciplinado, aquele que teve as experiências mais profundas. Mas aqui está o terror não confessado. E se depois de toda essa jornada, você descobrir que não é ninguém especial afinal? E se o despertar não vier com poderes sobrenaturais, reconhecimento dos outros, ou uma aura especial que te distingue? E se você for apenas ordinário? Esse medo é tão fundamental que as pessoas preferem permanecer na busca eterna, onde, pelo menos, podem se sentir especiais por estarem no caminho, do que arriscar descobrir que o despertar simplesmente revela que você nunca foi separado para começar. Nunca foi especial no sentido que o ego deseja. É a mesma prisão, apenas com barras mais bonitas e uma vista melhor. O ego quer trocar a especialidade mundana pela especialidade espiritual, mas continua sendo a mesma estrutura de comparação, a mesma necessidade de ser mais do que os outros. Eventualmente,
se você for persistente o suficiente, se você se lançar com todo o seu ser nessa busca impossível, algo extraordinário acontece. Não é o que você esperava, não é o que planejou, não vem como resultado de técnica ou esforço. Vem através do completo colapso. Um dia, você simplesmente não aguenta mais. Não é uma decisão estratégica, não é outra técnica avançada de rendição. É genuína exaustão. Você tentou todas as meditações, leu todos os livros, seguiu todos os professores, fez todos os retiros, aplicou todas as práticas e absolutamente nada funcionou da forma como imaginava que funcionaria. O projeto inteiro de buscar o despertar, de se tornar iluminado, de finalmente chegar lá, desmorona sobre seu próprio peso. Não há mais energia para manter a busca, não há mais esperança de que a próxima técnica seja a definitiva, não há mais fé em que você eventualmente conseguirá. É um tipo de morte, mas não a morte dramática e heróica que o ego imaginava. É apenas parar. Exaustão completa. E nesse espaço de desistência total, não como estratégia, mas como realidade vivida, algo que sempre esteve presente se torna óbvio. Não porque você fez algo certo, mas porque finalmente parou de fazer todo o errado. O grande colapso não é o fim, é o fim do fim. É quando o buscador finalmente senta e para de procurar, não porque encontrou, mas porque não há mais ninguém procurando. E então, nesse silêncio depois da tempestade, nesse espaço vazio onde todas as estruturas desmoronaram, você percebe a piada cósmica mais hilariante e devastadora de todas. Você esteve procurando desesperadamente pelo cômodo em que estava sentado o tempo todo. Como um peixe nadando freneticamente pelo oceano gritando, "Onde está a água?" Você usou consciência para procurar consciência. Aquilo que você é, pura presença, consciência testemunhando. A luz que ilumina cada experiência nunca foi algo a ser alcançado porque nunca esteve ausente. Não estava escondido, não estava distante, não precisava ser encontrado. Estava sendo você, olhando através de seus olhos, ouvindo através de seus ouvidos, sentindo através de seu coração o tempo todo. Cada meditação foi consciência, observando consciência. Cada busca foi consciência procurando consciência. Cada momento de frustração foi consciência frustrada consigo mesma. O buscador que você pensou ser era apenas um pensamento aparecendo na própria consciência que procurava. E agora, lendo estas palavras, enquanto um pensamento surge em resposta a elas, enquanto sensações fluem através do corpo, enquanto o mundo aparece e desaparece a cada instante, há algo invariável testemunhando tudo isso. Não como objeto observado, mas como a própria capacidade de observar. Você tem procurado por aquilo que você é. Você é a resposta para a pergunta que tem feito. Sempre foi, sempre será. O despertar não é algo que acontece para você. É o reconhecimento de que você nunca esteve dormindo, exceto no sonho de que havia alguém que precisava despertar. Chegamos ao fim desta exploração juntos e não quero terminar da forma convencional. Se algo aqui tocou você, se alguma dessas armadilhas que descrevi ressoou com sua própria experiência, ou se uma luz se acendeu em algum lugar profundo reconhecendo a verdade por trás dessas palavras, inscreva-se neste canal. Mas não apenas isso. Quero te convidar para algo mais significativo. Compartilhe sua própria história de busca nos comentários. Qual dessas armadilhas você viveu? O que descobriu através do seu próprio colapso? Ou o que ainda está descobrindo? Esta não é apenas minha jornada ou sua jornada. É a jornada que a consciência faz através de todas essas formas humanas, e cada história contribui para o entendimento coletivo. E, finalmente, uma pergunta genuína que carrego no coração. O que este vídeo despertou em você? Que compreensão surgiu? Que questionamento se aprofundou? Que reconhecimento silencioso aconteceu enquanto essas palavras preenchiam o espaço? Deixe nos comentários
não como obrigação, mas como celebração compartilhada dessa investigação que fazemos juntos sobre o maior mistério que existe, a natureza de quem realmente somos. Até a próxima exploração, permaneça na pergunta viva, não na resposta morta.